A força agente no Brasil sempre foi o Estado. Ou seja, o Estado sempre esteve onipresente no Brasil desde 1500. Ou seja, o Estado existiu antes que existisse o povo brasileiro. Em suma, o Estado, para quem não sabe, é a corrupção. O Estado é uma máfia. O Estado é opressor. Ou seja, o Estado sempre é um parasita. Ele parasita o povo para sobreviver. O povo sustenta toda a opulência do Estado, como agora, né, no Brasil, como sempre, né? Então, ou seja, o Estado é o problema e nunca, e nunca, e nunca a solução. Tá? Então, ou seja, o Estado brasileiro é gigantesco, é paquidérmico, é burocrático, e ele é o pior das coisas. Ele é escravizador, ele escraviza o povo brasileiro. E agora, para manter o povo brasileiro na escravidão, ele faz o quê? Ele começa a doar Bolsa Família, Bolsa Gás, etc, etc. E tem uma coisa que as pessoas não notam, que é uma das formas do Estado escravizar o povo brasileiro. Ou seja, é a tal de CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Existe CLT nos Estados Unidos? Não. Lá você trabalha e recebe, de acordo com o seu trabalho. Né? E aqui no Brasil você tem direito a 13º, 14º, tem direito a uma série de coisas, né? Que, na verdade, quem está pagando é você mesmo. Tá? Porque o empresário, a cada R$ 1.000 que a pessoa recebe, o empresário ele desembolsa praticamente R$ 2.500. Tá? Ou seja, ele paga impostos vários, entendeu? Ou seja, se ele vai estar pagando R$ 2.500 para você, né? E você recebe só 1.000, ou seja, quem fica com o resto? O Estado. Ou seja, o Estado te rouba e se finge te proteger, né? Como sempre o Estado fala, era para o seu bem, tá? Então é o seguinte, aqui no Brasil é uma situação muito clara. O pessoal fala, o Brasil tem uma direita no Brasil. O Brasil, na verdade, praticamente nunca teve direita. Nunca teve direita. Nunca teve direita. Se teve, foi durante o Império, durante os governos dos liberais durante o Império, né? Ou no Partido Conservador durante o Império, né? Porque a partir para quem não sabe, a partir da República de 15 de novembro de 1889, que foi proclamada pelos corruptos comandantes das Forças Armadas Brasileiras, na época era o Exército, né, e a Marinha, tá? Se bem que a Marinha, na época, a Marinha sempre apoiou na época o imperador, etc., sempre estava do lado certo. Mas o Exército sempre foi comandado por generais e marechais esquerdista, como foi o que proclamou a República. Ele nem sabe que era esquerdista, entendeu? O Marechal Deodoro da Fonseca se dizia amigo do imperador, o Dom Pedro II. Por que a República foi proclamada em 15 de novembro de 1889? Porque em 13 de maio de 1888 foi proclamada a Lei Áurea. A princesa Isabel decretou a Lei Áurea, tá? Ou seja, que fazia a libertação dos escravos. Só que quem proclamou a República eram os fazendeiros que perderam os escravos, né? Ou seja, um escravo na época valia praticamente um carro, né? Hoje em dia, mais ou menos, entendeu?
Ou seja, valia, vamos supor que um carro seja hoje em torno de 60, 50 mil reais. Um escravo na época valia valia isso mais ou menos, entendeu? Ou seja, valia em torno aí de 50 gramas de ouro, tá? Então o fazendeiro lá que perdeu 100 escravos, ele perdeu 5 mil gramas de ouro, ou seja, ele perdeu 5 quilos de ouro. Para quem não sabe, o ouro hoje, uma grama de ouro tem em torno aí de R$ 1.000. Hoje estou falando em 18 de janeiro de 2026. E uma onça Troy no mercado internacional está quase $4.500. Né? Uma onça Troy são 31,11 gramas de ouro. Né? E além do mais, ou seja, para você ter ideia, uma onça Troy valia em 15 de agosto de 1975, quando o Nixon lá tirou o vínculo do dólar com ouro, uma onça Troy valia um dólar. Entendeu? Então você vê como é que essa mesma onça Troy vale $4.500. Você vê a inflação que está ocorrendo nos Estados Unidos e a inflação, obviamente, que ocorreu aqui no Brasil. Em suma, quem proclamou a República foram os fazendeiros que tinham, que eram mais ou menos, muitos eram maçons, muitos dos generais, né, eram maçons também. Então, ou seja, a maçonaria na época se uniu com os fazendeiros e a cúpula do Exército Brasileiro, né? E, obviamente, os fazendeiros, entre aspas, eram católicos ou cristãos, como atualmente muitos esquerdistas se dizem cristãos. Não existe esquerdista cristão, porque o esquerdista, em princípio, eles são contra as leis de Deus. Quais são as leis de Deus? São os 10 mandamentos. Não roubarás, não matarás. A primeira coisa que o esquerdista faz é roubar. A esquerda, para quem não sabe, é igual a roubo. Para quem não sabe, o imposto é roubo. Então a esquerda é favorável ao Estado grande e é favorável ao roubo. A esquerda é roubo, é morte, né? Porque a esquerda manda matar, eles matam eles mesmos. Quando mandou matar a vereadora do PSOL, Marielle Franco, o Chiquinho e o Domingos Brazão e o Marcelo Freixo, que ela era assessora do Marcelo Freixo, que era deputado federal na época, e o Chiquinho Brazão também era deputado federal. Ou seja, a esquerda é miséria. Pode ver a situação da Venezuela. A Venezuela era um dos países mais ricos do mundo. Em 1979, quando houve a Revolução do Irã, como o Irã também era um dos países mais ricos do mundo, né? E o que aconteceu? Hoje a Venezuela é um dos países mais pobres do mundo. Na época, a China, para você ter ideia, também era uma miséria. E continua, o povo continua na miséria, né? Porque a China é comunista. Tudo o socialismo, tudo que é coisa que é socialista, estatista, como a Venezuela, a Coreia do Norte, a Cuba, a Cuba, por exemplo, era um dos países mais desenvolvidos do mundo na época que ele fez a Revolução Cubana, em 1959. Hoje é uma miséria. Lá eu fui em Cuba em 10 de dezembro de 2016, quando o Lula Ladrão substituiu o Fidel Castro como chefe do Foro de São Paulo. Para quem não sabe o que é Foro de São Paulo, Foro de São Paulo é uma organização narcoterrorista que tem o objetivo de vender drogas, né, principalmente para os Estados Unidos, para a Europa, e com dinheiro financiar as campanhas eleitorais dos esquerdistas na América Latina. E obviamente, fazer uma união da esquerda na América Latina, né, como eles estavam tentando fazer.
né? Atualmente do Folha de São Paulo, que tem, tá funcionando no Folha de São Paulo, obviamente tem o Lula Ladrão, que é presidente do Brasil, o Gustavo Petro, que é presidente da Colômbia, aquela Cláudia, que é presidente do México, o presidente da Nicarágua, né, que é o Daniel Ortega, obviamente de Cuba, né, que é lá o Canel, não sei lá o nome. É, em suma, tudo que não presta pertence ao Folha de São Paulo. Tá? Então, ou seja, então o Brasil, desde de 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República, um marechal decadente, que era o marechal Floriano Peixoto, e depois assumiu um ditador que era o marechal Floriano Peixoto. Depois veio o Deodoro da Fonseca, e depois veio o Floriano Peixoto, que queria implantar, aliás, implantou uma ditadura no Brasil na época. Então o Brasil vem dessa situação de ditaduras após ditaduras, até conseguiu ter uma situação melhor, com vários presidentes bons, né, como Epitácio Pessoa, né, teve um presidente que era era vice, e assumia a presidência da República, que era o Nílio Peçanha, que era era fluminense, e alguns bons, né? Mas, finalmente, em novembro de 1930, o Exército, para variar, com o fascista Getúlio Vargas, deram um golpe de Estado. E aí o Getúlio Vargas implantou uma ditadura de 1930 até 1945. Tá? E a partir daí o Brasil sempre teve na mão da esquerda, inclusive o Getúlio Vargas foi eleito presidente da República em 1950 pelo povo brasileiro e se suicidou em 25 de agosto de 1954. Né? E assumiu um presidente que se dizia democrata, e de verdade ele era um democrata, né? Só que ele era a favor de Estado grande, estatista. Ele que fez transferiu a capital para Brasília, né? Do Rio de Janeiro para Brasília. E Brasília até hoje é o centro da corrupção, né, do Brasil, né? E Brasília custou uma fortuna e acabou, praticamente quebrou o Brasil na época, né? A inflação na época do que substituiu o Jânio Quadros, que era o substituto o Jânio Quadros é um maluco, beleza, que substituiu o Juscelino Kubitschek em 1961 e ficou, acho que só 8 meses, 5 meses na presidência, entendeu? Renunciou, acho que em agosto de 1961 e assumiu o vice, que era o Jean Goulart, que era um esquerdista, né? Para ter ideia, ele era cunhado do Leonel Brizola, que era um esquerdista de marca maior, é um dos fundadores do PDT, que é PDT 12, que é uma organização criminosa até hoje, está aí funcionando aí. E o presidente do PDT 12 é o Carlos Lupe, que é um corrupto maior, participou aí do escândalo do INSS, ou seja, roubo dos velhinhos, né, do INSS, da aposentadoria das pessoas, dos velhinhos. E tem vários parlamentares, todos os parlamentares do PDT, como do PT 13 e das organizações criminosas, MDB 15, né, que vem desde lá do corrupto José Sarney, depois veio Itamar Franco, aí, vários corruptos aí, né? E atualmente, né, MDB 15, para quem não sabe, tem vários senadores corruptos, né, como Renan Calheiros e Renan Filho das Alagoas, o Jara Barbalho, pai do corrupto governador do Pará, Helder Barbalho. Tem o Marcelo Crasto, que é um senador lá pelo Piauí, o Eduardo Braga pelo Amazonas, o Confúcio Moura no Rondônia, e tem uma candidata ao Senado do Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, que é ministra agora
desse desgoverno agora do Lula ladrão, tá? Espero que o povo não eleja ele, como também não eleja o Cid Gomes, que é candidato ao Senado do Ceará e é da organização criminosa PDT-12, né? E tem vários corruptos da organização criminosa PSD 55. PSD 55 do corrupto, o presidente é o corrupto Gilberto Kassab de São Paulo, e todos os parlamentares do PSD 55, né, são corruptos, né, como o Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco pelas Minas Gerais, a senadora Elisiane Gama do Maranhão, o senador Omar Aziz do Amazonas, tem um senador lá do Tocantins, um lá de São Paulo, ou seja, todos corruptos. E os deputados federais, com exceção de alguns do Paraná, que é lá do Ratinho Júnior, que é honesto, todo mundo ligado ao PSD 55 são corruptos. Né? Outro partido que sempre foi corrupção é o PSDB 45, do corrupto deputado federal Aécio Neves das Minas Gerais. Tem ainda, obviamente, o PT 13. O PT 13 é sinal, ou seja, o nome já diz, é Partido das Trevas, ou seja, só tem corruptos né, e pessoas criminosas, né, como José Disseu, os deputados federais Gleisi Hoffmann, Gleisi Hoffmann do Paraná, Lindenberg Farias do Rio de Janeiro. Tem um lá que tem uma bola de sangue na cara, que é Reginaldo, não sei das contas, é um corrupto. E todos os senadores, né, como Jacques Wagner da Bahia, Humberto Costa e Tereza Leitão de Pernambuco, né, e por aí vai. Em suma, então, ou seja, assumiu o Jangular no lugar do Jânio Quadros, que renunciou. E aí o que aconteceu? O Jangular, como era esquerdista, ele queria jogar o Brasil, transformar o Brasil numa Cuba da vida, né? E que na época Cuba tinha a Revolução Cubana, né? Ou seja, lá do corrupto lá, o narco terrorista, o Fidel Castro, que era chefe do Foro de São Paulo. E isso era em 13 de março de 1964, o Jean Goulart fez um discurso na Central do Brasil, conclamando as forças esquerdistas, obviamente, sindicatos, etc., ou seja, a tomar o Brasil e implantar uma ditadura esquerdista no Brasil. E aí, ou seja, houve um contragolpe, né, o exército com o povo brasileiro se mobilizando, né? Na época, o povo brasileiro era, como atualmente a maioria do povo brasileiro é direitista, ou seja, a favor cristão, é a favor de Deus, né? A favor da liberdade, principalmente liberdade de expressão, o livre comércio, da propriedade privada, né? Então, ou seja, o povo brasileiro, intuitivamente, ele segue o que prega a escola austríaca de economia, que é a favor o Estado mínimo, né? Então, o povo brasileiro é intuitivamente a favor do Estado mínimo, né? Então, a gente sempre fala, ou seja, liberdade no Brasil simples, seguro e livre para o empreendedorismo, com Estado mínimo, com imposto máximo de 10 a 12%, e somente segurança e justiça, com o fim das caras inúteis, justiça trabalhista e justiça eleitoral, e fim do migerado e fascista CLT, consolidação da lei trabalhista, que causa desemprego. E também privatizações amplas, gerais e restritas, né? Principalmente o SUS, Sistema Único de Saúde, que deveria
implantar no Brasil um Ministério do Capital Humano, ou seja, Ministério da Educação, junto com o sistema previdenciário, né, que os novos contribuintes teriam o sistema de capitalização, e a saúde seria junto com a educação e o Ministério da Previdência. Outras que precisam ser privatizadas com urgência, a Petrobras, né, os Correios, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o Porto de Santos, CEAGESP, Infraero. Esse dinheiro deveria ser utilizado para abater a parte da dívida brasileira, que é gigantesca. A dívida brasileira hoje, em 18 de janeiro de 2026, está em torno de 10 trilhões de reais, sendo que a taxa Selic brasileira está de 15% ao ano, ou seja, a dívida brasileira vai crescer esse ano de 2026 em cerca de 1,5 trilhões só de juros. E o PIB brasileiro é de 12 trilhões de reais, praticamente menor, praticamente igual ao PIB da Flórida, de um estado dos Estados Unidos. A Flórida tem somente 21 milhões de habitantes, enquanto o Brasil tem 211 milhões de habitantes. Bem, então, ou seja, depois houve a eleição lá do Marechal Castelo Branco para presidente da República em abril, acho que 15 de abril de 1964. E aí, ou seja, ele foi morto, né, para variar, né, pela esquerda. Só que o Exército, para quem não sabe, o comando do Exército sempre foi esquerdista. Né? Eles falavam que na época era para combater o comunismo, não sei o quê. Mas o Exército sempre foi comunista, foi esquerdista. Tá? Estatismo, ou seja, Brasil grande, que o Exército pregava naquela época, os presidentes militares, significa o quê? Significa estatismo, ou seja, Estado grande significa esquerda, Estado é uma máfia, que só sabe, é uma máquina paquidérmica, burocrática, que a única coisa que sabe fazer é roubar o povo, né, através dos impostos e taxas, etc. E com o objetivo de quê? Para fazer a opulência da elite aristocrática, socialista, escravocrata brasileira, que veio desde lá de 15 de novembro de 1889 e continua até hoje, em 18 de janeiro de 2026. Né? Quem é a elite aristocrática, aristocrática socialista escravocrata brasileira atualmente? Obviamente, o Lula Larão, que é o presidente do Brasil, o vice-presidente do Brasil, que é o Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo, e ele foi um dos culpados da criação do PCC, né? Para quem não sabe, PCC é o primeiro comando da capital, que é uma organização narcoterrorista com o objetivo de exportar drogas para os Estados Unidos, para a Europa, e junto com o Comando Vermelho, e obviamente eles financiam a esquerda. Mas, quase todos os ministros do STF são esquerdistas. Um é declarado esquerdista, se diz comunista, né? O Flávio Dino, né? O outro lá foi advogado de porta-cadeia do defensor do Lula Ladrão, Cristiano Zanin. E tem lá os corruptos lá, que é o Xandão do PCC, o nome já diz, Xandão do PCC, Alexandre de Moraes, que foi advogado do primeiro comando da capital, que foi também foi ministro renunciou há pouco, é o ministro da Justiça e foi ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que o filho dele também é advogado do PCC. Tá, tem lá outros ministros ainda esquerdistas lá no STF, o Gilmar Mendes, a Carmen Lúcia, né, o Dias Toffoli, né, que foi advogado da organização criminosa PT-13, né, e ele é extremamente corrupto. Ele acabou com a Operação Lava Jato e está envolvido aí no escândalo do Banco Master, né,
Isso é envolvido em outras roubos aí, que está intervindo no funcionamento da Polícia Federal e por aí vai. É, tem o Edson Fachin, que foi advogado da organização narcoterrorista MST, né? Movimento Sem Terra, uma coisa parecida, né? Edson Fachin, ou seja, quase todos do STF e do Supremo Tribunal de Justiça, né, STJ, são corruptos e são esquerdistas. Aliás, todo o extrato da justiça brasileira, ao que se salva atualmente na justiça brasileira, é só a primeira instância. As outras instâncias, quase todas elas estão com 90% com juízes corruptos. Né? A mesma coisa está com o executivo brasileiro, né? Principalmente o executivo, o poder o executivo federal, né? Que vários governos estaduais, não, como o Romeu Zema de Minas, um democrata, o Tarcísio de Freitas de São Paulo, que é o governador de São Paulo, Ratinho Júnior do Paraná, né? Se bem que pouco se salva, porque só tem, eu acho que sim, Santa Catarina, né, o governador democrata, né, Santa Catarina, Paraná, né, São Paulo, o Rio de Janeiro, mais ou menos, entendeu? Não é flor que se cheira, né? Se diz aí de direita, está no PL 22, entendeu? É só para inglês ver. Como o Romário foi senador pelo PL 22. Em suma, nas eleições agora de 2026, só vote no Novo 30, Novo 30, Novo 30, e vote também no PL 22, mas observando com bastante uma lupa sobre o candidato, porque está cheio de bolsonarista, se diz bolsonarista, né? Na hora de socorrer o Bolsonaro, e todo mundo vira as costas, né? Como agora. Tá? Então, ou seja, observe muito nas eleições. Agora, eu indico de cara negócio que vote no Novo 30 para não tem dúvida. Eu sou do PL 22, entendeu? Mas, ou seja, como lá em Búzios mesmo tinha um candidato do PL 22, que é prefeito de Búzios, né? Que o cara, pô, cheio de tatuagem, etc., se dizendo de direita. Pô, o pai dele, entendeu? Até que passa, o Miguel Pereira. Mas o candidato mesmo, o filho, tudo indica que era um esquerdista, né? Inclusive o vice dele que ele colocou era um cara aqui lá do PDT, né? Se dizia militar, etc, etc. Então, ou seja, então, o PL 22, há vários deputados bons, né, como Nicolas Ferreira, das Minas Gerais, né, o Eduardo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, né, o Flávio Bolsonaro, etc. Mas aí muitos infiltrados ali, todos os que são esquerdistas, inclusive o presidente do PL 22 do Rio de Janeiro, né, o Cortes, né, sei lá o nome, Cortes. Então, ou seja, então tem que observar muito na hora de votar, entendeu? Então, vote no Novo 30 de olhos fechados e no PL 22 com o olho bem aberto, com lupa. Os outros partidos, todos são organizações criminosas, mesmo o Republicano 10 do Tarcísio, de Freitas, de São Paulo, o PP-11 é uma organização criminosa junto com a União Brasil 44, e União Brasil, para quem não sabe, União Brasil é o partido do Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, né? Brasil, e o PP-11, eles estão fazendo uma coligação com o Brasil, União Brasil 44 com o PP-11, está fazendo uma coligação. O PP-11 é do senador Ciro Nogueira, que o pessoal chama de Ciro Nogueira do Piauí, para variar. O Piauí
só tem, os senadores de lá são todos corruptos, né? Como eu falei, tinha lá o Marcelo Castro do MDB, tem um lá do PT também que é corrupto. Ou seja, o Nordeste, até que prova o contrário, os candidatos são corruptos. Obviamente, da esquerda, né? O único que se salvam lá é do Novo. Tem um candidato do Novo a governador do Ceará. E tem vários candidatos do PL 22 que são éticos, né? Agora, mas tem uns do PL 22, como tem lá do Maranhão, lá tem um deputado federal lá do Maranhão, e lá do Sergipe, lá tem um candidato que é PL 22, é deputado federal, é corrupto. A família dele toda é corrupta, né? Acho que o pai e os irmãos são prefeitos lá corruptos. Então, ou seja, o Marechal Castelo Branco foi morto pela esquerda numa queda de avião, ou seja, o avião foi derrubado. Como derrubar? Como a esquerda do Lula Ladrão e do Zé Disseu, PT-13 e esquerda em geral, derrubaram o avião a Dilma Rousseff, do Eduardo Campos, que foi governador do Pernambuco e, na época, era o candidato sério para ganhar a eleição em 2014, para ganhar a eleição para presidente da República. E devia estar no avião a Marina Silva, que é da organização criminosa Rede 18, tá? Que misteriosamente não subiu no voo. Ou seja, ela foi avisada que o avião ia ser derrubado, né? Depois, em 1966, assumiu lá o esquerdista, presidente da República, Costa e Silva, né? E depois só teve esquerdista, principalmente o Ernesto Geisel, que foi presidente da República, do regime militar, né? Ditadura militar, na verdade, né? O Geisel, né? E o Geisel era a favor do Estado Grande, para variar. E todos eles, até o João Figueiredo, era esquerdista, né? Que era a favor do estatismo. E aí depois o regime militar saiu e assumiu a presidência acho que em 15 de março de 1985, o corrupto José Sarney, né? Da organização criminosa MDB-15. Né? E depois veio o corrupto, foi eleito o corrupto Collor de Mello, né? Que era senador até algum tempo atrás aí, né? Pelas Alagoas. Depois veio o Itamar Franco, que era da organização criminosa MDB-15. Depois veio o super corrupto, o FHC, Fernando Henrique Cardoso, da organização criminosa PSDB-15, que também pertence ao corrupto deputado federal das Minas Gerais, Aécio Neves. E tem vários aí que pertenceu ao PSDB-15, o PSDB 45, e depois foi para outros partidos, né, como Geraldo Alckmin, que foi para o PSB, que é outra organização criminosa, 40, né, que pertence ao corrupto lá, prefeito de Recife, João Campos, que era filho do ex-governador, que era candidato a presidente da República em 2014, o Eduardo Campos, que foi assassinado pela mesma esquerda, que atualmente o filho, João Campos, está coligado. Tá? Aí, finalmente, veio aí o Lula Ladrão, que está até hoje. Depois, a Lula Ladrão colocou a Dilma Rousseff, que era a Dilmanta, né? Que ela era não só corrupta, mas também... o Lula Ladrão é corrupto e não sabe fazer gestão. A Dilma Rousseff era corrupta, não sabia fazer gestão e era extremamente lesada da cabeça, entendeu? E aí teve um interregno aí de 4 anos do nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro, que, na verdade, ele não conseguiu governar livremente, porque teve a pandemia que foi criada aí pelos globalistas,
né? E teve a interferência direta lá do ministro do atual vergonhoso STF, né? Que interferir no governo do nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro. E aí depois veio agora o Lula ladrão, que está até hoje, hoje, dia 18 de janeiro de 2026. E a gente tem que rezar para os Estados Unidos intervir aqui no Brasil e tirar essa corruptela toda, entendeu? Então o Brasil está numa situação crítica, né? E aí, como diz o nosso querido filósofo Olavo de Carvalho, o Estado é um agente presente no Brasil. Ou seja, o Estado sempre tem comandado do Brasil desde o seu descobrimento em 1500 pelo Pedro Álvares Cabral, né? Desde a caça lá do Pero Vaz de Caminhas, né? Então, ou seja, você vê que o Brasil sempre foi comandado pelo Estado, e agora o Brasil está, desde 15 de novembro de 1889, está sob comando da elite aristocrática, socialista, escravocrata brasileira, que atualmente está sob comando, né, e que implantaram a ditadura no Brasil, né, e está sob o comando do Lula ladrão, né, do desgoverno do Lula ladrão e quadrilha, né? Como eu te falei, das organizações narcoterroristas, PCC, Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, das organizações criminosas PT-13, do próprio Lula ladrão e outros lá, do PSB 40, né? Do corrupto João Campos, o PSDB 45, do corrupto S. Neves nas Minas Gerais, o MDB 15, né, da Simone Tebet do Mato Grosso do Sul, né, do Jara Barbalho do Pará, né, da Barbalho também lá do Pará, Renan Calheiros, Renan Filho das Alagoas, né, o Marcelo Castro lá do Piauí, o Eduardo Braga do Amazonas, o Confúcio Moura do Rondônia, e por aí vai, entendeu? Aí tem lá também a Rede 18 da corrupta Marina Silva, o Partido Verde 43, a Cidadania 23, o Solidariedade SD 77 do corrupto Paulinho da Força, né, lá de São Paulo, né? Ou seja, obviamente o PSD 55, que é corrupção, né, até no nome. E é isso aí. Nós chegamos aqui no Brasil na atual conjuntura presente, e aí estamos continuamos escravos do paquidérmico, burocrático, mafioso Estado brasileiro. Por isso, vamos lutar para apoio à liberdade num Brasil simples, seguro e livre para empreendedorismo, com Estado mínimo, com imposto máximo de 12%, somente segurança e justiça, fim da famigerada e fascista CLT, consolidação da lei trabalhista que causa desemprego. Que Deus abençoe o Brasil. Amém.